Eu quero ler o textual da nossa lição, A Gloriosa Esperança do Apóstolo. Lição de número 13, para o dia 26, que foi adiada para hoje. O textual diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. A verdade prática diz assim: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. A nossa lição tem um objetivo geral, que é enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. 3 objetivos específicos. Primeiro, ressaltar a consciência de Paulo diante da morte. Segundo, apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Terceiro, expor sobre os tempos e as estações até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, eu convido o pastor Isaías para fazer a leitura bíblica em classe, juntamente com a igreja. Você que está com a revista, a leitura bíblica em classe se encontra 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a versículo 8, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém. Queridos, nós temos hoje uma lição bíblica muito especial e, por mercê de Deus e convite do nosso superintendente, eu estarei comentando com os irmãos, meditando com os irmãos a respeito da lição número 13, que é a última lição deste quarto trimestre de 2021, a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Nós tivemos o privilégio de passar este trimestre na companhia do apóstolo Paulo, aprendendo lições preciosíssimas da vida e do ministério desse grande homem de Deus, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, sem dúvida,
um dos personagens bíblicos mais conhecido por todos os cristãos e considerado o maior líder do cristianismo. Paulo, ele se apresenta a si mesmo como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Ele foi o homem certo, que Deus levantou no tempo certo e necessário para lançar o fundamento daquilo que eu resolvi chamar de desjudaísmo. Não sei se tem essa palavra, mas se não tiver, ela já fica inventada. Ou seja, lançar os fundamentos da salvaguarda contra o judaísmo, não contra a religião judaica, mas contra a ideia predominante na época, que era necessário tornar-se um prosélito do judaísmo para que pudesse chegar a Cristo. E Paulo, então, apresenta a verdade do Evangelho em toda a sua glória, descortinando para todos a salvação por meio da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a nossa aula versa sobre aquilo que o nosso comentarista nominou como a gloriosa esperança. E é uma oportunidade para que nós façamos uma introspecção a respeito do nível da nossa esperança, da compreensão da nossa esperança. Porque, sem dúvida alguma, a nossa caminhada com Cristo tem como ponto culminante o dia do encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo nos ensina e nos adverte que nós devemos pensar a esse respeito diariamente e fazer dessa esperança a nossa paixão, o nosso objetivo de vida. Ou seja, colocar em um patamar elevado a esperança gloriosa da volta de Jesus. Seja no arrebatamento da igreja, seja na nossa chamada individualmente. Obviamente, e Paulo enfatiza isso, os que estamos vivos, temos a volta de Jesus a qualquer momento como uma grande e gloriosa esperança. A nossa introdução começa afirmando: a última lição desse trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e tribulações nesta terra. Essa esperança é a fonte da força dos fiéis que se apegam no que Deus realizou em Cristo Jesus. E a esperança e a garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, renova e confirma
a herança eterna do nosso Deus, que a esperança do apóstolo seja a nossa também. O tópico número 1 diz a consciência de Paulo diante da morte. Apontando o texto de 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 6, onde Paulo escreveu: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. O apóstolo, o Espírito Santo, que guiava o apóstolo Paulo em tudo, o fez sentir que o tempo de sua partida estava próximo. Nesse sentido, o apóstolo via o seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus não o permitia ter medo ou frustração diante da morte. É preciso ter a consciência de que, se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos por meio da morte. Por intermédio do Espírito Santo, nos preparemos para esse tempo em esperança. Amém. Meus queridos irmãos, eu pessoalmente já tive algumas experiências concernente o sentir que o tempo da partida estava próximo. Eu digo aos irmãos que eu já estou vivendo nas minhas contas, sem nenhuma revelação extraordinária. Eu já estou vivendo o segundo prolongamento em minha vida. Talvez outros mais, mas que eu sei é o segundo prolongamento da minha vida. Tanto o livro de Jó, como também no livro dos Salmos, Jó capítulo 14, Salmo 139, nós sabemos que os dias de vida destinado para alguém, eles o são antes que nós nasçamos. Nesse ponto, Deus não trabalha com anos, nem com meses. Nesse ponto, Deus trabalha com dias. Jó capítulo 14, versículo 5 diz: os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabelecesses limites que ele não pode ultrapassar. No entanto, meus amados irmãos, a despeito de os nossos dias de vida estarem estabelecidos por Deus, alguns morrem antes do tempo, outros morrem no tempo e outros morrem depois do tempo. Morrem depois do tempo porque os seus dias de vida são prolongados. Um exemplo de morrer antes do tempo é o de Isaías, capítulo 57 e versículo 1, onde diz que o justo morre antes do tempo, perece o justo e não há quem considere isto em seu coração, e os homens compassivos são recolhidos sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Outro exemplo de morrer depois do tempo diz respeito
aos filhos que honram a seus pais, a seu pai e a sua mãe, e que têm os seus dias de vida prolongados. Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O primeiro prolongamento de que eu tenho notícia, meus amados irmãos, foi em decorrência de honrar a meu pai e a minha mãe. Era o ano de 1991, e eu fui em um culto em uma igreja onde tinha pouquíssimas pessoas, algo em torno de 6 pessoas. Eu era solteiro ainda. Eu me assentei com minha mãe, logo no primeiro banco, e o pastor que estava pregando se dirigiu para mim e disse: posso falar uma palavra para o irmão? Falei: pode. E o pastor falou: Deus manda dizer que está muito contente com os cuidados que o irmão tem com a serva dele. Eu na hora pensei: esse pastor está querendo uma oferta. Isso foi numa sexta-feira. Eu morava na cidade de Pedreira. No sábado, eu fui para a cidade de Campinas, para o culto da Ceia do Senhor, lá na Assembleia de Deus da Vila Nova, onde eu era membro e posteriormente fui pastor lá, como eu já falei para os irmãos. Participei do culto ali, e na volta para minha casa, estava sendo feito reparos no asfalto da rodovia, e não tinha aquela faixa branca delimitando a rodovia, a via de circulação. Onde termina a via de circulação, eu ia com o meu carro e o pneu saiu fora. E eu voltei rapidamente, mas o meu carro capotou, e capotou, e capotou não sei quantas vezes. E, meus amados irmãos, eu tive que vender aquele carro no ferro velho, porque não dava para aproveitar. Quando terminou aquele acidente, que se fez aquele silêncio sepulcral, eu me lembrei da palavra do dia anterior. E pela primeira vez na vida, eu entendi que prolongamento é a partir do fim. Então, quando a palavra de Deus, em Êxodo capítulo 20, versículo 12, traz como recompensa para aquele e aquela que honra a seu pai e a sua mãe, o prolongamento dos seus dias na terra, esse prolongamento é a partir do fim. Não é uma ampliação, é um prolongamento. Chegou o fim e a partir dali começa o prolongamento. Então, o meu primeiro prolongamento foi no ano de 1991. Agora, que eu saiba, o meu segundo prolongamento foi no ano de 1999. Porque eu tinha convicção, tal qualmente Paulo diz aqui, que o tempo da minha partida era chegado.
E eu falei para Maria do Carmo: olha, o Senhor vai me levar. Na época o Flauzinho tinha 1 ano. E ela falou: não, o Flauzinho é pequeno, fala com Deus. Eu não sei, irmãos, se eu não devia ter ido. Porque tem aquele homem que o Senhor deu 15 anos, e se ele tivesse ido antes, tinha sido melhor, né? A biografia dele ficou assim um pouco manchada nesses 15 anos de prolongamento. Eu não sei, mas falei com o Senhor. E não sei dizer para os irmãos se estou apenas no segundo prolongamento, ou se depois disso houve algum outro prolongamento em decorrência absolutamente da graça e da misericórdia do Senhor. Porém, esses dois eu tenho convicção. Então há pessoas que morrem antes do tempo, outros morrem no tempo e outros morrem depois do tempo, porque os seus dias de vida são prolongados. O nosso segundo tópico traz como título a própria expressão do apóstolo no capítulo 4 e versículo 7 de sua carta a Timóteo. A segunda: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O apóstolo faz uma análise da sua trajetória. É o que diz o nosso comentarista. Ele combateu o bom combate desde quando Paulo teve o encontro com Cristo, indo para Damasco, até o momento próximo de sua morte. Muitas experiências ocorreram em sua vida. É notória a total entrega do apóstolo. Muitas perseguições, provações, injustiças, plantações e confirmações de igrejas. De fato, o apóstolo entregou sua vida integralmente à causa do Evangelho. Ele combateu o bom combate. E aqui há a proposta de 2 perguntas do nosso comentarista: que combate estamos combatendo? Essa causa, esse combate, que é a nossa busca, que é onde nós investimos o nosso tempo, investimos a nossa saúde, investimos os nossos pensamentos. Essa causa é a nobre causa do Evangelho, e ele sugere que é exemplo de Paulo, que fez um autoexame. Ele sugere que nós autoexaminemo-nos também. Eu gostei disso aqui. É muito chato a pessoa chegar no momento da sua partida e ela não ter a completa convicção que fez o que devia ser feito, que não ficou um penduricalho, alguma coisa inacabada na sua vida, mas que ela combateu o bom combate, fez o que devia ser feito, e agora ela pode morrer em paz. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Seja para o arrebatamento, aquela convicção de que o que devia ser feito até o dia X foi feito, não ficou nada que deveria ser feito nesse dia, até
a quarta-feira, dia 22 de novembro de 2021. Não ficou nada que deveria ter sido feito e foi adiado para o dia 23 de dezembro. Aqui nós temos 2 rapazes que trabalham comigo. Eles sabem, eu gosto de limpar a minha mesa todos os dias. Porque se eu não acordar amanhã, a pessoa que se assentar na minha mesa não vai ficar arrancando os cabelos da cabeça para saber onde ele colocou aquilo, onde ele colocou aquilo outro. A nossa mesa deve estar limpa para o dia seguinte. O que devia ser feito até hoje, tem que ser feito até hoje. Se vai ter que dormir 11 horas, meia-noite, 4 horas da manhã, isso é irrelevante. Mas o que devia ser feito, tem que ser feito até o fim. É preciso romper o hábito de adiar as coisas. Qualquer dia eu vou pregar uma mensagem que há muitos anos eu preguei sobre essa questão, esse defeito na personalidade de deixar as coisas para o dia seguinte. Preguei uma mensagem a respeito de romper o hábito de adiar, que eu até coloquei como título, Uma Noite a Mais com as Rãs. Não foi isso? Eu vou orar, disse Moisés. Faraó, não, deixa para amanhã. Vamos ficar uma noite a mais com as rãs. O nosso terceiro tópico, gratidão e esperança. Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar é a forma como terminamos a carreira. O apóstolo tinha a consciência da carreira que percorreu e da fé que guardou. Durante os anos de ministério, sua fé permaneceu pujante e robusta, o que lhe permitiu olhar para a sua circunstância com atitude serena. Embora não pudesse evitar a morte física, sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. Termos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, e partir e estar com Cristo, o que é incomparável, melhor, Filipenses capítulo 1, versículo 23. Olha, meus irmãos, eu já falei na minha família, eu não quero lutar contra o momento da partida. Com a mesma veemência que eu sou contra a eutanásia, eu também sou contra aquele negócio de ficar ligado lá na máquina. Quem quiser ficar, quem quiser que o seu parente fique, pode ficar. Cada um é livre para escolher. Eu sou pela ortotanásia, que é morrer com dignidade. Eu não quero que ninguém me deixe lá na máquina. Ah, desliga hoje? Não, desliga hoje não. Mas ele já está morto. Não, mas não desliga. Eu sei que enquanto há um fôlego de vida, há esperança. Outra coisa que eu não quero é que ninguém ore por mim para a ressurreição. Quando eu for, me deixa lá. Eu não quero voltar para cá. E vocês que estiverem perto de mim são testemunhas. Se alguém insistir nisso daí, pode procurar um advogado, ingressar em juízo, porque eu não quero.
Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem estar com Ele, seja por arrebatamento, seja por morte. Continua o nosso comentarista dizendo: o apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor, pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente em Jesus. Estamos nas mãos do justo juiz. Eu acredito, irmãos, que neste momento que nós estamos passando, há mais pessoas considerando a brevidade da vida por causa das incertezas trazidas pela pandemia, que fez muitas vítimas fatais. Eu confesso para os irmãos que eu me reeduquei durante a pandemia, e talvez a enfermidade que eu contraí me ajudou bastante, porque eu estava sendo muito afoito, eu estava utilizando poucas vezes aquela recomendação de Tiago: ó, vocês que dizem, amanhã nós iremos em tal lugar, vamos fazer negócios e vamos ganhar tanto. Eu estava sendo muito afoito. Ó, você vai em minha casa amanhã? Vou. Ó, vamos almoçar amanhã? Vamos. Eu comecei a dobrar mais a língua depois que eu fiquei 19 dias internado. Eu comecei a dobrar mais a língua. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, não só viverei, como farei isto ou aquilo. Porque a gente vai ficando muito ousado. Ah, você vai lá? Vou. Olha, não, fica tranquilo que eu vou. Que tranquilo, coisa nenhuma. Se o Senhor quiser, não só viverei, como farei isto ou aquilo. E meus amados irmãos, obviamente um grande número de pessoas está com medo de morrer, depois que viu tantas pessoas da sua família, pessoas próximas, vizinhos, uma grande quantidade de pessoas do nosso relacionamento morreram agora durante a pandemia. E uma grande quantidade de pessoas, nesse tempo que nós estamos vivendo, estão com medo de morrer. Estão com medo de morrer. Mesmo com, assim, obviamente todos têm a plena consciência que morrerão um dia. Até Lázaro, que Jesus ressuscitou, morreu depois. Porém, falar sobre morte não é um dos assuntos mais apetitosos. E há muitas pessoas, nesse tempo que nós estamos, com síndromes relacionadas com medo de morrer. Obviamente, o medo da morte é normal e é necessário para evitar determinados riscos que colocam a vida
E é preciso considerar a integridade e a defesa da vida. No entanto, irmãos, quando esse medo ultrapassa os limites do normal, quando esse medo se torna um pensamento obsessivo, em que a pessoa só pensa naquilo, é preciso procurar ajuda, para que esse medo, que já é um certo desequilíbrio, possa ser resolvido. Agora, o crente que tem essa esperança gloriosa, ele não tem medo de enfrentar a morte. E eu quero aproveitar aqui para fazer uma propaganda. Se você tem medo da morte, ou se você conhece alguém da sua família, alguém com quem você conversou, que está passando por esta síndrome de medo da morte, eu estou me oferecendo aqui para ajudar essa pessoa, para ajudar a tratar essa pessoa. E eu vou me sentir extremamente útil se eu ajudar alguém a empreender uma jornada de fé rumo à terra prometida. Nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é na terra prometida. Nós, no domingo passado, estudamos a respeito desse tema e como o apóstolo São Paulo encarava esse tema, a coragem do apóstolo diante das ameaças, diante da morte, e nós descobrimos que não era por efeito de um escapismo. O apóstolo estava disposto a padecer por Jesus, e ele tinha consciência. Não era porque há pessoas que em determinadas situações ele começa a falar de outra coisa, vou pensar em outra coisa, vou ter aqui um pensamento positivo para pensar em outra coisa, vou desviar a minha mente para outras ocupações. Alguns desviam a sua mente para o entretenimento, outros para a bebida, as drogas, porque querem fugir da realidade, enganando-se a si mesmos. O apóstolo, ele tinha plena consciência de que servir a Cristo, seguir a Cristo, implica em correr riscos. Porém, ele tinha a convicção, e entre escolher correr riscos e estar com Cristo, ou estar aqui, o apóstolo não teve dúvida em escolher estar com Cristo. E o apóstolo até disse que só compensaria estar aqui neste mundo se fosse para desgastar-se pela causa do Evangelho. Então, irmãos, é bom que nós tenhamos também esta convicção, esta consciência, para que nós fiquemos ligados mais no futuro do que no presente. Vejamos o tópico número 2, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Primeiro, a volta do Senhor em 1 a Tessalonicenses. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção, mas, para retomar
a ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, e na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 diz: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Capítulo 5 é a continuidade do assunto da parousia, ou seja, a volta do Senhor, iniciado no capítulo 4. Número 2, as duas fases dessa vinda. A volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira, apenas para os salvos, em que nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a sua noiva, a igreja. O apóstolo nos mostra que nessa ocasião os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Essa fase é invisível para o mundo, nenhum olho verá, somente os dos salvos. Entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor, todo olho verá. Apocalipse 1:7. Será uma chegada em que nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto pelo mundo todo, e especialmente pelos judeus. Zacarias capítulo 14, versículos 2 e 3. Nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo, desfazendo-os com seu poder e vencendo o anticristo, o falso profeta e o diabo, para implantar o reino do milênio. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16. Eu quero voltar com os irmãos para a leitura de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 em diante, que diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Dentro desse entendimento, meus amados irmãos, haverá a seguinte cronologia para a volta de Cristo. Na primeira fase, a volta de Cristo ocorrerá com dois eventos. Evento número 1, a ressurreição dos mortos. E evento número 2, o arrebatamento dos justos vivos. Esses eventos serão invisíveis e quase simultâneos. A palavra seria concomitantes. Diria, a diferença de um evento para o outro é o que hoje é medido, acredito, em nanosegundo, que é uma medição do tempo por relógios atômicos. Porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com os que ressuscitaram, porque o Senhor não pisará nesta terra. O nosso encontro com o Senhor será nos ares, e o nosso destino será o céu. Uma vez mais, cumprir-se-á a profecia do Salmo 24, versículo 7 em diante: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na terra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor
Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Aleluia. Uma vez mais, os portais dos céus serão abertos e haverá a entrada triunfal do Rei da glória, o noivo da igreja, com a sua igreja alado. Glória a Deus. Segue-se aqui na terra a grande tribulação, quando haverá a manifestação do anticristo. No céu, a celebração do encontro do noivo com a noiva, e depois a noiva descerá com agora o esposo, e teremos a segunda fase da volta de Cristo, que é aquela volta de Apocalipse 1:7, visível para todos os homens, seguindo-se o milênio. Na primeira fase, ressurreição dos mortos justos e arrebatamento dos vivos justos, porque Cristo vem somente para aqueles que lhe pertencem. E na segunda fase, a manifestação gloriosa que todo olho verá. Cristo vem à terra com a igreja. Cristo vem à terra com aqueles que foram e reinarão com Ele aqui por 1000 anos. Há uma palavra de Paulo também a Timóteo na segunda carta, capítulo 2, versículos 11 e 12, em que diz: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Então subiremos com Ele no arrebatamento, e depois desceremos com Ele em grande e majestosa glória, e com Ele reinaremos. Em nossa cronologia escatológica, segue-se depois o Armagedon, que é identificado na Bíblia como a batalha final de Deus contra uma sociedade humana iníqua. Porque mesmo depois de 1000 anos de paz, a palavra de Deus diz que haverá uma coalizão de numerosos exércitos que marcharão em oposição a Deus e ao seu reino, por meio de Jesus Cristo e da igreja. Mas o Senhor vai dissolver esta coalizão com o sopro da sua boca. E a partir daí, irmãos, vai ter a maior reunião de todos os tempos, que será o juízo final. Vai ser instalado o juízo final, onde todos estarão presentes. Número 3, sobre a grande tribulação. Não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de a grande tribulação. Existem, evidentemente, teorias diversas, mas o entendimento da nossa denominação é este que está esposado nesta lição. A igreja de nosso Senhor será retirada antes do período de derramamento do santo juízo. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. Ao final deste período, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta no lago de fogo. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como à igreja atual, que vale a pena confiar e esperar na volta do Senhor. Quando Paulo escreveu em sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele trouxe uma palavra muito elucidativa,
uma palavra de muita esperança para aqueles irmãos que estavam sofrendo. Na segunda carta, capítulo 1, versículo 7 em diante, ele diz: e a vós, que sois atribulado, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier a ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Olha, queridos irmãos, eu gosto de avisar as pessoas com quem eu trabalho a respeito do arrebatamento, para que depois que acontecer o arrebatamento, elas não fiquem me procurando. E é algo que todos nós que temos parentes na nossa casa, que temos amigos que não aceitaram a Cristo, nós temos que demonstrar a nossa amizade com essas pessoas, advertindo que após o arrebatamento elas não saiam à rua. Porque depois do arrebatamento, este mundo vai virar um caos, com problemas, com acidentes. E eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo: se acontecer o arrebatamento, dorme aqui, não vá para a sua casa, fique aqui. Se você estiver em casa, não saia de casa. Esses dias ainda falei para uma moça que trabalha comigo: avisa o seu marido, o marido dela é engenheiro, trabalha numa construção. Avisa o seu marido que se acontecer o arrebatamento, para ele não sair da construção, dormir lá. Porque vai ser muito perigoso depois do arrebatamento. Eu falava muito isso para dois jovens que trabalhavam comigo. Um agora é diácono e o outro é um pastor muito importante. Eles aceitaram Jesus. Ainda ontem peguei um táxi e falei para o taxista: e você está pronto para o arrebatamento? Ele falou: o que é arrebatamento? Eu falei: é o próximo grande evento que vai acontecer na terra. Eu falei para ele: vai ser uma coisa mais importante do que a Covid-19. Porque tem países, lugares onde a Covid-19 não foi uma coisa que causou tanto impacto. Parece-me que onde o pastor Jeremias trabalhava, quantas pessoas lá morreram de Covid-19? 5 pessoas. Então, mas se fosse o arrebatamento, ia desaparecer mais? Umas 50? A mais? Oh, glória a Deus! O arrebatamento é o próximo grande acontecimento na face da terra. Ressurreição e arrebatamento. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Não deixe de falar sobre o arrebatamento para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus alunos. Não deixe de falar sobre o arrebatamento para os seus colegas de escola. Eles precisam saber como se comportar após o arrebatamento, para não sofrerem as consequências do dia seguinte ao arrebatamento, ou pelo menos elas serem minoradas. O nosso terceiro e último tópico
diz respeito dos tempos e das estações até a volta do Senhor. E o primeiro subtópico é uma atenção à expressão dos tempos e das estações, nas palavras de Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 7, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O nosso comentarista diz assim: os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos, logo depois da sua ressurreição. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos capítulo 1, versículo 7. Tanto os termos em 1 a Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência da volta do Senhor. Por isso devemos viver em vigilância em todo o tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, pois não sabemos o dia nem a hora que o Senhor há de voltar. Todas as tentativas, irmãos, e nós sabemos isso, que não foram poucas, de marcar a volta de Cristo, foram tentativas frustradas, porque o próprio Senhor Jesus, ele foi absolutamente claro, enfático sobre isso, em pelo menos 5 passagens, 7 se forem considerar as paralelas. Jesus advertiu os discípulos e a todos os cristãos: não marquem a data da minha vinda. A vinda de Jesus é certa, mas o momento exato não. E Jesus entendia. Jesus conhece o ser humano e ele sabe que há um desejo natural do ser humano em conhecer o futuro. E por isso ele nos advertiu, para que nós não sejamos enganados por falsas profecias, para que nós não sejamos enganados por falsos cálculos matemáticos, para que nós não sejamos envergonhados por aqueles que se autodenominam futurólogos. Mateus capítulo 24, versículo 26, Jesus disse: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Esse é um texto paralelo ao de Marcos capítulo 13 e versículo 32. Mateus capítulo 24 e versículo 42, Jesus disse: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 44, Jesus disse: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus capítulo 25 e versículo 13, é um texto paralelo com Marcos capítulo 13 e versículo 33 em diante. Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E o texto que nós já lemos em Atos capítulo 1 e versículo 7, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ninguém está autorizado, pelo contrário, há uma proibição expressa, absoluta, para se marcar a data da volta de Cristo. A data da volta de Cristo é uma questão de revelação de Deus. E durante a humanidade de Cristo, o Pai decidiu não revelar isso nem para Cristo. Agora, meus amados irmãos, se o Pai não revelou isso nem para Cristo durante a sua humanidade, porque alguém vai aparecer por aí dizendo: olha, eu tive uma revelação que Cristo vai voltar tal dia. Esse é o tipo de pregador que você tem que dar um chute no traseiro dele e pôr ele para fora. Jesus deixou
isso bem resolvido. Não precisa de nenhuma interpretação. Não precisa de nenhuma exegese. Jesus deixou isso bem claro com um expressivo não. Número 2. Uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Entretanto, as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes anuncia os últimos dias. Ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio de que brevemente o Senhor Jesus voltará. Não por acaso em Atos 1:11 há esta gloriosa promessa: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Número 3, Espírito e porvir, temas da nossa pregação. Como pentecostais clássicos, a promessa no batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isto, estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer: Jesus breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa da sua volta. Essa é a mensagem que o Evangelho pleno traz e deve ser o motivo da nossa pregação. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e breve, muito mais breve do que as pessoas pensam, Jesus voltará. Conclusão: a bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e ao mesmo tempo em vigilância, preparando-nos para o encontro com o Senhor Jesus. Que vivamos no Espírito, aguardando a bendita promessa, a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito. E as últimas palavras da Bíblia, irmãos, que eu peço que vocês fiquem em pé, por favor, para que nós leiamos no Apocalipse, capítulo 22, são as seguintes. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a igreja dizem: vem. E quem ouve, diga: vem, Maranata. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Te agradecemos, Senhor, pela palavra, pela revelação, pelo Espírito Santo que veio e permanece, e que dá vida, e que nutre, e que afogueia essa esperança juntamente com a palavra. Oh, aleluia! Há pessoas que ainda não conseguiram alcançar esta esperança. Há pessoas que perderam esta esperança.
Nós oramos por uns e por outros. E oramos também por nós, para que esta esperança não se dilua diante de tantas vozes, de tantas teorias, de tantas doutrinas e demônios que são pregadas em muitos púlpitos, pregadas no rádio, na televisão, em livros, em artigos. Nós clamamos para que as nossas mentes e as nossas almas estejam protegidas, estejam blindadas, e que nós possamos, Senhor, esperar com paciência, com perseverança e com esperança o dia do glorioso arrebatamento, ou o momento da nossa chamada. Que nós estejamos de pé, depois de fazer tudo, estejamos de pé, e que possamos, Senhor, cumprir a nossa carreira, realizando tudo o que o Senhor projetou para que realizemos durante o período da nossa existência. Eu quero te agradecer pelos meus irmãos e irmãs aqui desta igreja, deste setor, da nossa denominação e da Universal Assembleia dos Santos. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, recebe, Senhor, os nossos corações que estão abertos, dilatados, esperançosos, voltados para Ti. A nossa oração é a oração do Espírito Santo. Vem, Jesus. Vem, Jesus, buscar a Tua noiva, buscar a Tua igreja. Amém. Amém. Glória a Deus.